Fala, nossa Deus, né? O que o Senhor quer falar para mim? Né? E realmente é meio chatinho, né? Você vê um monte de nome, é descendente, é filho de não sei quem, não sei o quê, né? E quarta-feira justamente foi esse trecho de 1 Crônicas, capítulo 7. Sou eu? Primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 7. É bem grande, mas eu peguei 3 versículos, né, desse trecho, né? O 14 fala assim: filho de Manassés, Azriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Em 1 Crônicas 7:20, fala assim: era filho de Efraim, Sutela, de quem foi filho de Bered, de quem foi filho de Taate, de quem foi filho de Eleade, de quem foi filho Taate. E no 27, de quem foi filho de Num, de quem foi filho de Josué. Né? Ixi, né? Tenho quase certeza que nesse ponto assim, né? Eu estava falando, poxa vida, né? Deus fala comigo, né? E na verdade, Manassés e Efraim eram filhos de José, né? E de Efraim veio Josué, né? Então Josué foi sucessor de Moisés, né? Filho de Num. Então eu queria fazer um paralelo, né, sobre o personagem José, que era o pai de Manassés e Efraim, que a gente acabou de ler, né? Eu acho que todos talvez conheçam a história de José, mas eu gostaria de explanar um pouco. José ele foi vendido ao Egito, né? O porquê que ele foi vendido, eu acho que não preciso falar aqui, mas o motivo, né, foi, no caso, a inveja dos irmãos que venderam José para o Egito como escravo. E, na verdade, José ele foi para o Egito, assim, né, foi abandonado. E, na verdade, de quem tinha uma boa posição, né, que o pai dava tudo, Jacó dava tudo para ele, e era o filho de ouro, né, a menina dos olhos de Jacó, e passou da água para o vinho, não, do vinho para a água, o contrário, né, e ele foi vendido como escravo lá para o Egito. Só que, quando a gente lê o trecho, né, José ele não reclamou da sua condição. Ele, na verdade, foi parar como escravo na casa de Potifar, e lá ele deu o seu melhor. E falar deu o seu melhor é de Potifar confiar a José toda a administração da sua casa. Por mais que a situação de José era ruim, ele deu o seu melhor. Depois, né, teve um problema. Ele foi injustamente condenado à prisão.
E lá na prisão também, ele deu o seu melhor. E o chefe dos carcereiros deixou, né, entregou nas mãos de José toda a administração lá na prisão. Então a gente vê que José ele não reclamou, né, mesmo sendo vendido como escravo, chegando como escravo numa casa, ele deu o seu melhor, ele conseguiu se destacar. Ele foi condenado injustamente à prisão e lá ele também deu o seu melhor e foi feito, né, um administrador junto com o carcereiro. E é interessante essa posição, né, de José. Por muito menos eu reclamo. Por muito menos eu me revolto. E é muito fácil colocar a culpa em Deus, né? Mas José, ele não reclamou, não pôs a culpa em ninguém e deu o seu melhor. Ele foi íntegro e fez o melhor. Ele fugiu do pecado também. Né? Por que ele foi condenado à prisão? Porque a mulher de Potifar queria seduzi-lo, ele fugiu, literalmente fugiu, e a mulher conseguiu arrancar a veste dele, mas mesmo assim ele fugiu, e acusou que ele veio ter com ela. E Potifar ficou bravo e ele foi condenado. Fugiu, né? Ele literalmente fugiu do pecado. Isso se chama santidade. Fugir do pecado é santidade. E quando a gente fala em adoração, é nosso dia a dia. Quando a gente fala em adoração, é fazer aquilo que agrada a Deus. Deus quer que nós façamos o nosso melhor. Deus quer que nós façamos, ou que nós possamos fazer tudo como para Deus. Dar o nosso melhor, como se fosse para Deus. Isso, para mim, é adoração. Ter uma vida de santidade é adoração. E não é só dentro da igreja, não é só no domingo, mas é no nosso dia a dia. E Deus honra. Deus é fiel e Deus honra a nossa fidelidade. Depois, José na cadeia, veio o copeiro-chefe, o padeiro-chefe, né, do faraó, veio condenado. Aí eles tiveram um sonho, um ia voltar a ser restituído, o outro ia ser morto. Né? Teve sonhos e José interpretou esse sonho. E eles, na verdade, né, o que foi restituído, né, como a sua função, né, para o faraó,
José tinha falado, ó, quando você for restituído, né, de volta ao seu cargo, lembre-se de mim. Mas ele foi restituído e esqueceu de José. Mas isso é humano, né? É muito humano. Eu faço isso, a gente faz isso. Mas nós somos só com pessoas, principalmente com Deus. Nós esquecemos o que Deus fez por nós, tem feito por nós. Deus é fiel e nós esquecemos. Por isso que a gente volta a pecar. Nosso egoísmo, obrigado, nosso egoísmo fala mais alto. Nós ficamos soberbos, pensando que nós podemos fazer alguma coisa, nós temos capacidade, mas Deus é que nos capacita. Deus está conosco. Deus nos sustenta. A vida consagrada, ou melhor, a vida de adoração, é a vida que realmente vive de gratidão. Tem uma profunda gratidão a esse Deus. E quando a gente tem gratidão, a gente não esquece das coisas. Quando a gente tem gratidão, não tem soberba. Quando tem gratidão, não tem egoísmo. E quando tem gratidão, a gente procura viver uma vida que agrada aquela pessoa que a gente é grato. E Deus, ele fez tudo por nós. Deus, ele deu seu melhor para nós. Por que a gente não pode dar o nosso melhor para Deus? Quando a gente vive uma vida de adoração a Deus, Deus, ele honra, Deus, ele abençoa. E Deus, ele quer que a gente faça as coisas de coração. Nas células, semana passada, eu estava compartilhando, várias vezes eu acordo de madrugada. E, assim, não são poucas as vezes. E peguei o costume de toda vez que Deus me acorda de madrugada, lá pelas 2:30, 3:30, eu agradecer, falar, obrigado, Senhor, o Senhor quer conversar comigo. Aí eu oro, converso com Deus. Mas, um tempo atrás, teve um dia que eu acordei de madrugada, mas acordei com uma paz que, né, como diz o versículo, uma paz que transcendia o meu entendimento. E acordei com um coração muito grato a Deus. As circunstâncias, né, do dia anterior para esse dia não tinha mudado nada. Eu estava com meus problemas, estava com as minhas decepções, estava com a minha perna doendo, mas tinha uma paz e uma gratidão enorme no meu coração.
foi muito gostoso. Foi uma sensação, assim, inexplicável. Porque foi muito gostoso, muito bom. E é a paz do Senhor. Desculpa. Quando a gente entende, quando a gente procura viver uma vida de adoração ao Senhor, Deus, Ele age nas nossas vidas. O exterior talvez não mude, o externo, mas aqui dentro, Deus muda. E a mudança que Deus quer é aqui, dentro de nós. Tem outro trecho que é interessante na vida de José, foi quando o seu pai, né, Jacó, estava à beira da morte. E Jacó levou seus filhos, Manassés e Efraim, para a bênção. Era costume dos judeus o pai abençoar os filhos, né? E o que José fez? Ele pegou o primogênito mais velho, que é Manassés, colocou no lado da mão direita do seu pai e colocou Efraim, né, o outro filho, na mão esquerda do pai. E que Jacó fez? Ele cruzou. Né? E até José falou, não, pai, está errado aqui, esse daqui que é o primogênito, é o mais velho. Aí Jacó falou, não, está certo, é isso mesmo. E ele abençoou dessa forma. E o que a gente pode ver nisso? Muitas vezes nós carregamos paradigmas. Nós carregamos preconceitos. Nós carregamos coisas que são próprias ou da sociedade, da nossa família, ou coisas que nós colocamos como conceitos formados nós. E muitas vezes até cultura. Cultura de um povo, né? Colocar cultura de uma sociedade. Mas nada é maior que a palavra de Deus. Nada é maior do que a vontade de Deus. E muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Ou a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. E nós agimos muitas vezes como a sociedade nos influencia. Muitas vezes nós colocamos nosso preconceito como verdade. Isso muitas vezes é egoísmo, é orgulho. E nós não nos submetemos à vontade de Deus. E nem sempre os planos de Deus são iguais aos nossos planos. Ou os nossos planos muitas vezes não são os planos de Deus. Aqui a gente vê José usando a cultura, que a cultura judia é valorizado o primogênito. Então ele colocou de certinho, mão direita, o mais velho, mão esquerda, o mais novo. Eu sou bem contra isso porque eu sou canhoto, não sei porque a esquerda ou a direita é melhor que a esquerda, né? Mas é a cultura.
Mas Deus tinha outros planos. E da linhagem de Efraim nasceu quem? Josué. Josué que conduziu o povo à terra prometida. Em tudo isso, o que eu quero dizer é que nós precisamos ficar atentos à voz de Deus. Nós precisamos ficar atentos à vontade de Deus. E como nós fazemos isso? É o nosso dia a dia, nosso relacionamento com Deus. O que é esse relacionamento? É oração, é meditação na palavra de Deus, essa comunhão com Deus é muito importante. E o mundo não pode nos influenciar. Nenhum preconceito pode nos influenciar. Nenhuma cultura pode nos influenciar. A palavra de Deus tem que ser soberana em nossas vidas. O Espírito Santo tem que ter prioridade nas nossas vidas. Paulo fala de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Paulo fala de nós ouvirmos o Espírito Santo. E a adoração é isso. É o nosso dia a dia com esse Deus. Então, a adoração é viver dia a dia buscando a Deus. É viver dia a dia tendo comunhão com Deus. É viver dia a dia em obediência a Deus. Buscar a Deus, comunhão com Deus, nós poderemos ouvir Deus falar. O Espírito Santo soprar e nós escutarmos a vontade de Deus. E outra coisa que é importante é a obediência. Não adianta nada. Não adianta nada nós escutarmos. O final é a obediência. É importante, sim. Buscar a Deus é essencial. Ter comunhão com Deus, prioridade. Mas o final é a obediência. O quanto nós temos obedecido aquilo que Deus tem falado nas nossas vidas. O quanto nós estamos dispostos a obedecer aquilo que Deus está falando. O Tiago falou que nós fugiu a palavra que ele tinha falado, mas que nós temos que obedecer. E realmente ouvir a voz é importante. Ter comunhão é importante. Mas temos que obedecer à vontade de Deus. E não é fácil. Isso que eu lembrei. Tiago falou que não é fácil. Sim. Não é fácil. A nossa carne luta contra, o inimigo luta contra, as circunstâncias lutam contra. Mas nós precisamos entrar no jugo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Com certeza o fardo
parece pesado. Né? José foi lá no Egito, vendido, não conhecia ninguém, nunca tinha ido para o Egito, como escravo, mas Deus estava lá. E Deus está conosco também. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo é suave. Precisamos tomar essa decisão. Precisamos tomar atitudes. Vai ser fácil? Não. Com certeza não. Mas Deus está conosco. Deus esteve com José no Egito, em todas as injustiças que ele sofreu, todas as circunstâncias, Deus estava com ele e Deus está conosco. Aquele Deus, né, do Egito, o Deus da Babilônia, quando o povo de Israel foi escravo, é o mesmo Deus de hoje. E será o mesmo Deus da manhã. E vai estar conosco. E semana estava refletindo nesse versículo. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciasse para com seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Não é maravilhoso, irmãos? Deus não é injusto. E Deus não esquece. Nós esquecemos, mas Deus não. Tudo que nós fizermos de coração para Deus, tudo que nós fizermos por amor a esse Deus, Deus vai se lembrar. Não tem coisa melhor do que estar dentro da vontade de Deus. Não tem caminho melhor. Não tem alegria melhor. Não tem paz que possa superar a paz do que você está vivendo dentro da vontade de Deus. E é maravilhoso. Deus promete. Ele não vai esquecer tudo que nós fizermos de coração para esse Deus. E Deus não é homem para mentir, né? E Ele prometeu. E Deus é justo, né? Aqui fala que Deus é justo. A nossa justiça é injusta, mas Deus é justo. Por isso, irmãos, Deus nos exorta a vivermos uma vida de adoração a Ele. Deus nos exorta a estarmos fazendo por amor a Ele. Né, os dois maiores mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E José, quando o Jacó morreu, os outros irmãos ficaram com medo, porque eles tinham vendido José. Falou, olha, José deve estar com raiva da gente.
Ele só não puniu a gente porque o nosso pai estava vivo, Jacó estava vivo ainda, Israel, né, estava vivo ainda. E quando o pai morreu, né, imagina, né, o medo que os irmãos tinham de José se vingar. Mas em Êxodo 50, 20, desculpa, não, Gênesis 50, 20, José viu essa situação e ele falou para que os irmãos não temessem. Ele tinha perdoado os irmãos. E ele foi além disso. Ele falou que eles fizeram por maldade, mas Deus transformou isso em bem. E José sabia exatamente que ele era um instrumento de Deus lá no Egito. Ele foi usado por Deus. E que ele vivia para agradar a Deus ou fazer a vontade de Deus. É isso que é adoração. Nós estamos dispostos, né, a amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, né? O perdoar José perdoou, né? Por menos a gente clama por justiça, por menos a gente quer a nossa justiça. Mas Deus quer que nós amemos a Ele, em primeiro lugar, e amar o próximo como a nós mesmos. Estamos dispostos a obedecer? É isso que Deus tem para falar para nós. Viver uma vida de adoração, viver uma vida consagrada a esse Deus, fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que agrada a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Querido Pai, eu quero agradecer por mais esse dia que o Senhor tem nos dado para estarmos na Tua casa, ouvindo, Senhor Deus, da Tua vontade. E Deus, nós queremos realmente viver uma vida de adoração ao Senhor. Somente o Senhor é digno de ser adorado. Queremos, Senhor Deus, estar amando ao Senhor em primeiro lugar, amando o nosso próximo como a nós mesmos. E Deus, queremos obedecer aquilo que o Senhor tem nos ordenado. E queremos fazer tudo para o Senhor, de coração, corações gratos ao Senhor. E que nós possamos realmente nos entregar ao Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém.
ajuda contra o inimigo. Por isso já cheguei nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ficar de pé. Ó Deus, eu rogo em nome de Jesus que tenhamos homens e mulheres com profunda gratidão ao Senhor aqui, que queiram, ó Pai, ver uma vida em adoração dia a dia ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui, desde agora e para sempre. Amém.